Saúde as irmãs, com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E desta feita nós vamos estudar a nossa 7ª lição, que traz por tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. Nesse trimestre nós já estamos estudando a 7ª lição. O assunto geral do nosso trimestre tem sido os princípios divinos em tempos de crise. E nesse tempo que nós estamos também passando por uma fase de crise em nível mundial, a igreja tem sofrido e nós temos que estar atentos aos nossos princípios divinos. E nesse terceiro trimestre nós temos estudado sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Nessa 7ª lição, nós vamos estudar sobre o povo de Deus deve separar-se do mal. Vamos falar todas juntas? O povo de Deus deve separar-se do mal. Você que está aí na sua casa, pegue sua Bíblia, pegue sua lição. Se você não tem lição impressa, você pegue aí. Nós temos muitos exemplos, muitos estudos na internet. E, inclusive, eu estou usando aqui da EBD Panorâmica. Você também pode baixar e estudar a sua revista. Então, nessa lição, nós vamos estudar sobre esse tema principal, que vem ser aplicado na nossa vida diária, na nossa vida de relacionamento neste mundo. Teve a leitura diária durante toda a semana, pontos importantes que veio tratando sobre a separação do cristão desse mundo, cristão que deve separar-se do mal, dos pontos negativos que existem nesse mundo. E temos aqui como ponto do nosso textuário: pelo que sair do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. E a verdade prática que nós temos aqui é o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Então temos que ter esse cuidado, né? Ter essa visão, porque o mundanismo ele vem e corrompe. Como nós vemos que devagarzinho vem se infiltrando na igreja o mundanismo. E aí vem corrompendo os bons costumes da igreja e vem excluindo, extinguindo a santidade. Aqui nós vemos aqui na nossa lição, nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está em Esdras, capítulo 2, de 59 a 62, e capítulo 4, versículo 2, 3, e capítulo 6, versículo 2 e 4. Não vou ler, por ser extenso aqui, que conta a história, a parte da história que nós já temos estudado, história do povo de Israel, e a parte que é inicial aqui, que eles começam a fazer os registros da genealogia, procurando selecionar e escolher as pessoas que vão voltar para Jerusalém, né? E aí nós vemos, tudo isso aqui está na nossa leitura bíblica em classe. Nós não vamos ler para não tomarmos tempo, que você já deve ter lido. Se não, pegue e leia essa parte da história. Nosso objetivo, nós temos que destacar que Deus não aceita de forma nenhuma a mistura do seu povo com o mundo. E entender que Deus exige plena santidade de seu povo. Deus nos chamou para sermos santos, sermos separados, sermos umas pessoas diferentes. Você, jovem, às vezes é difícil ser diferente lá na faculdade, na escola onde você anda, no seu trabalho, na rua, nos relacionamentos, no que a gente assiste. Às vezes é difícil isso, mas entenda, você é uma pessoa diferente. O Senhor lhe chamou para ser uma pessoa diferente. E ressaltar que a santidade resulta em bênção para o povo de Deus. Então, temos que obedecer e sermos santos, para que o Senhor venha nos abençoar cada vez mais. Então, nesta lição, nós vamos ver, estudar como foram os preparativos do povo de Israel para eles voltarem para Jerusalém. Se nós analisarmos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos ver que nós estamos nesse preparativo também, para voltarmos para a nossa Jerusalém celestial. Nós estamos nesse preparativo. Aqui o povo de Israel, Esdras e Neemias, eles estavam fazendo todo esse preparativo, vendo quem ia levar, quem podia ir. Na verdade, muita gente queria ir. Imagina quantos rapazes queriam ir para acompanhar suas namoradas, né? Mas sabemos que só podia ir quem fosse da genealogia judaica. Mesmo tinha aqueles que já tinham casado com um judeu, as moças que tinham casado com judeus,
mas aí não podiam ir, não eram da linhagem. Pense, também na nossa vida espiritual é isso, nós estamos nos preparando para ir para mansões celestiais, para nossa Jerusalém celestial. Só vai aqueles que são santos, ligados à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Aquele que tem Jesus na sua vida e que é separado do mal. Esse é o nosso objetivo aqui. E aí nós vimos aqui, nessa lição, exigia-se uma prova de que eles eram da linhagem, que provasse da linhagem real de Israel. Na primeira seleção foram excluídas várias pessoas que queriam ir, mas não eram da linhagem. Então foram excluídas 652 pessoas. Até alguns filhos dos sacerdotes. Nós podemos dizer assim, até às vezes, nessa nossa caminhada também, a rumo, direção a Jerusalém celestial, até filhos de pastores, filhos de professores, filhos de presbíteros, pode dizer assim, podem ficar, não ser considerado da linhagem, não ter o seu nome escrito no livro da vida. Vão olhar ali, seu nome está aqui? Não, não está, então você fica pro lado de fora. Aqui, eles estavam procurando, você é filho de quem? Aí vai olhar, não, você não é dessa linhagem aqui. Então, você não pode ir para Jerusalém. E assim aconteceu. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Tá vendo? Então, na verdade, eles faziam até parte da família, mas não eram da linhagem real. E aí, não podiam subir, não podiam ir, né, para Jerusalém. Somente aqueles que comprovassem sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Aí diz aqui o nosso comentarista, Deus não aceita a mistura de seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão das trevas com a luz, da luz com as trevas. E diz aqui nesse primeiro ponto, a Bíblia diz, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é lucro, e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Então esse é um ponto principal que nós temos aqui da nossa lição, nessa parte do ponto 1. Por quê? Temos que ter seleção, sim. Não é que a gente quer ser melhor que as pessoas, não. Nós temos que ser santo. E a palavra de Deus nos diz, se você é santo, santifique-se mais ainda. Porque nós temos um objetivo, minhas jovens. Temos um objetivo, que é as mansões celestiais. Por que você está na igreja? Por que você está... Você diz que é crente, ou porque você é crente. Você aceitou Jesus como seu Salvador. Faça uma reflexão na sua vida. Isso tudo é para quê? Para que nós possamos um dia morar no céu. Tenhamos paz com Deus. E a Bíblia diz, e quando nós estivermos neste mundo, nós temos que ter paz com Deus e com os homens. E aqui a reflexão. Necessário vos é nascer de novo. Esse nascer de novo vai poder morar no céu. Para quando vier a chamada para subirmos nas mansões celestiais, o nosso nome vai estar escrito ali. Não vamos ser excluídos, feito esses 652, né? Que ficaram. Não foram só isso, não. Foram vários outros. E tem várias referências aqui que nós podemos ver. Quando ele fala aqui, estreita é a porta e apertado o caminho, está lá em Mateus, que nós sabemos, realmente é difícil esse trilhar aqui deste mundo. Às vezes você pode estar cansada, às vezes desanimada. Senhor, parece que as coisas boas não vêm para mim. Às vezes eu quero desanimar, quero desistir, mas não desista não. Não desista não, que essas coisas são coisas do inimigo na nossa cabeça. E ele vem nos trazer às vezes dúvida quanto à nossa fé, quanto à nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você tem que ter certeza de que o Espírito Santo de Deus está em sua vida, que está em nossa vida. E ele está ali sempre para lhe ouvir e transformar a sua tristeza em alegria. Amém. E aqui o ponto 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos.
Aí aqui tem um ponto, então eles estavam sendo já seletivos, eles já não estavam aceitando ajudas, mas às vezes nós precisamos até ser seletivos mesmo. Precisamos ser seletivos. Porque muitas pessoas às vezes vêm querer lhe ajudar, mas com más intenções. Aqui na nossa revista nós vamos ver uma parte da história, né? Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 621, quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativos para a Síria. Por ordem do rei da Assíria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim e habitaram a cidade de Samaria, em lugar dos sacerdotes. E tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. E aí nós vemos aqui toda essa parte da história. Então esse povo era um povo de origem pagã. Então era aconselhado eles aceitarem essa ajuda. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Porém, eles rejeitaram a proposta. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Então, eles se ofereceram para ajudar na construção do templo, na construção dos muros, mas eles sempre estavam sendo rejeitados. Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm essa doutrina. Aí tem aqui várias referências de Timóteo, de Tito e 2 João. Então nós vemos, mesmo que venha ter uma oferta, uma proposta de ajuda de pessoas do mundo, pessoas pagãs, não devemos aceitar, porque às vezes estão com segundas e terceiras intenções. Os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. Tá vendo? Já estavam com as intenções. Não, vamos nos aparentar aqui, né? Vamos casar com as filhas deles, que quem sabe aí a gente faz parte desse povo aí, né? Alguns caíram nessa armadilha. Este assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado. Isso vai ser estudado lá na lição de número 12. Então, aqui nós vemos que quando trata da questão da separação, traz um assunto principal para nós, para vocês, jovens, que estão ainda nessa fase de conhecer o seu príncipe, né? Tenha sempre a oração e a direção do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ele adverte, sim, os cristãos, o grande perigo que existe do jugo desigual. Aí em 2 Coríntios. Vocês têm que ter em mente, porque o jugo desigual, nessa questão do casamento, da união do homem ou a mulher, se for um jugo desigual mesmo, traz uma grande dor de cabeça, grande prejuízo nos relacionamentos. Então, peça a direção do Senhor. Você quer o seu príncipe? Você quer o amor da sua vida? Peça a direção do Senhor. E esse assunto vai ser bem estudado lá na lição de número 12, que vai falar sobre o casamento. Então, aqui nesse ponto, nós vemos que os samaritanos, eles queriam se infiltrar no povo judeu e até procuraram dizer, não, agora vamos ser parentes, eu vou casar com a filha deles, ou então eu vou casar com o filho deles, e aí nós vamos ser parentes. Então, aí eu vou ser judeu, mas na verdade não foram, né? Mas foram rejeitados. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar o único Deus e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. E os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Diz aqui,
Os samaritanos imaginaram que, se conseguisse associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Quando os judeus não aceitaram nada da parte deles, dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Então nós vemos que eles não foram aceitados, eles ficaram rejeitados, se sentiram rejeitados e aí formou-se a inimizade. Nós vemos até lá, né, no encontro da mulher samaritana com Jesus, que ela mesma disse: os judeus não falam conosco, e você está falando conosco? Mas ali Jesus estava já com uma intenção mesmo de salvar aquela mulher e tantos aqueles outros que vieram a convite dela. E aí agora no nosso ponto 3, Deus exige santidade do seu povo. Deus exige santidade do seu povo. Ainda aqui nesse ponto, no ponto anterior que nós vimos, que quando nós não temos a visão certa, entram os murmuradores. E aqui no povo de Israel, mesmo os povos judeus, mesmo havendo toda aquela seleção, ainda foram os murmuradores. E eles começaram a fazer motins de confusão, de murmurações, de denúncias. E vimos que eles começaram a causar tumultos naquele povo. E começaram a ter as reclamações. Lá no Egito, lá onde eles estavam, eles tinham o que comer. E ali agora estavam cansados de comer só o maná, né? Só aquelas coisas repetidas. Então, vemos onde tem as murmurações. Nesse item 2, que nós já vimos também, né? Questão dos samaritanos. E nosso item 3, que Deus, continuando no mesmo tempo, que Deus exige santidade do seu povo e retornando do cativeiro. Ponto que nós vamos ver aqui. O ponto 3, mais o item 1 do ponto 3. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso a bênção de Deus os acompanhou. E eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Aleluia! Quando eles separaram-se do mal mesmo e reconheceram isso, está lá no nosso texto áureo, né? Por isso eles conseguiram concluir a construção do templo, reconheceram que Deus fizera esta obra. Neemias capítulo 6, versículo 16. E nós vemos aqui todos eles admirando aquela grande obra. Então, quando Josué se separou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. No item 3, o anjo do Senhor visita o acampamento de Israel. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita do anjo. Josué então lhes perguntou: que diz meu Senhor ao seu servo? A resposta que deu foi: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. O Senhor queria falar com Josué e dar a resposta a ele de tudo aquilo que eles iam, das vitórias que eles iam ter, né? Mas a partir do momento que o povo se rebelava, desobedecia às ordens do Senhor, eles caíam em tribulação, né? Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai, como nós vimos aqui. Era para o povo se santificar e obedecer. Eles estavam assim, quase na certeza que iam ganhar aquela batalha. Cidade pequena, exército pequeno, eles estavam em maior quantidade. Eles tinham quase certeza que iam vencer. E Deus disse que eles iam ser vencedores. Mas só que houve a desobediência, como nós já estudamos numa das lições, né? A outra lição passada. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema no meio de vós. E aí como nós já vimos naquela história, né? Deus tinha dado ordem para não pegarem nada dos despojos, e ali foi um pego.
Eles esconderam. E aí todo aquele pecado de um veio para todo o povo, né? De Acã. Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele. Então, que possamos cada dia pedir ao Senhor que nos santifique, nos purifique, que sejamos cheios do Espírito Santo, que a renovação do Espírito Santo venha sobre nós. E aí assim venha a santidade sobre todo o povo, todo o povo de Israel, e venha também sobre todo o nosso povo, né? Procuremos jamais desobedecer às ordens do Senhor, para que a nossa nação, nossa família, nossa igreja não venha a sofrer. Item 4. Devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Quantos samaritanos às vezes aparecem na sua vida e você tem que separar deles, hein? Quantas samaritanas? Não é porque você é melhor, não. Mas às vezes precisa se separar-se. Ore por eles. E diz aqui, se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, esses provavelmente ter-se-ia mostrado afáveis e pacíficos no início. No início poderia ter se mostrado dessa forma, né? Mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teria participado do culto dos judeus e afastados da presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Eles eram de origem pagã. Então Deus não ia estar ali naquele meio. Vale a pena manter a separação com o mundo. Então esse é o ponto principal. Manter a separação com o mundo. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha da separação do mal. Nós vamos ver aqui nesse penúltimo ponto, né? Desses exemplos que duvidaram. Será que precisa mesmo ter essa separação? Hoje, às vezes, você pode pensar assim, muitos jovens pensam assim, meus filhos jovens pensavam assim, me diziam, mãe, por que eu não posso ir? Eu não sou melhor que eles. Então, ele não conseguiu entender essa necessidade da separação. E numa festa dançante, onde vai ter músicas mundanas, músicas do mundo, bebida, uso de drogas, como vocês sabem que existe nessas festas. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, não vai se sentir bem naquele meio, né? E aqui também na Bíblia tem exemplo de homens, pessoas que não entendiam essa necessidade da separação. E diz o seguinte, o salmista Asaf escreveu lá no Salmo 73, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Amém, aleluia. Até que entrei, olha a resposta que Deus deu a ele. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Porque ele dizia, por que os ímpios prosperam? Se eles são ímpios, se eles não têm Deus, por que eles prosperam, né? Mas aí Deus trouxe isso aqui para ele entender. O salmista ficou tranquilo. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guia-me com o teu conselho e depois me receberás com glória. Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. Então você, minha jovem, entenda que vale a pena servir ao Senhor. Mesmo às vezes você achando que a sua amiga parece ser mais feliz que você, ter mais coisas belas para fazer, todo final de semana tem uma festa. Hoje está tendo muita festa, né? Mas às vezes até tem. Todos nós temos um piquenique que vai, tem bebidas, tem coisa, e publica muitas coisas parecidas, tão belas no Facebook ou no Instagram, que hoje o Facebook parece estar meio em desuso, né? No Instagram. Parece que a vida é bela para elas, ou para eles. Não existe nenhuma tristeza. E às vezes você se sente tão triste, tão angustiada, parece que não tem o que fazer. Mas entenda, felicidade falsa. Felicidade que não é a paz
que emana do Espírito Santo de Deus. Eu tenho experiência nisso já. Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4:2. Então vamos viver segundo a vontade de Deus. Não, quer dizer, nesse tempo que vivemos na carne, eu já tenho 53 anos, né? Vocês aí têm 25, 30, 17, 18, 19, 17 não, nessa turma não tem 17, mas tem de 19, 20. Então, mais o tempo que você tiver ainda para viver. Não viva na concupiscência da carne, nem dos olhos, mas sim segundo a vontade de Deus. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E a vontade de Deus, diz a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Já observamos que santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. Devemos sempre desejar seres agradáveis, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, guardando os seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. Então, a vontade de Deus é que nós estejamos sempre nos santificando para ir morar no céu. Bênção acompanhar os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento da igreja. Aleluia! Vale a pena viver na vontade de Deus. Então, a igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. Nós temos que estar preparados. O nosso nome tem que estar vivo, lá na genealogia, tem que estar em destaque para sermos chamados. Não vamos nos distanciar dos caminhos do Senhor. Esse mundo às vezes nos oferece coisas que parecem serem muito boas, que vêm alegrar nossos olhos, às vezes nosso coração. Quantos jovens bonitos que aparecem, né? Mas vamos ter prudência e procurar ter certeza se és de Deus. Então, minha jovem, vamos procurar nos santificar cada vez mais, para que possamos ter uma vida abençoada e na direção do Espírito Santo. Não se esqueça, devemos manter uma vida de separação do mal. Devemos viver conforme a vontade de Deus. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? Tem aqui uns pontos de destaque. Para que no tempo que vos resta na carne, como já falamos, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E ainda, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Você fazendo isso, grandes bênçãos vão te acompanhar. Você vai ser grandemente abençoado por Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. Aleluia! O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus. Nossa conclusão? Devemos sim andar dignamente diante do Senhor e agradando-lhe em tudo. Que assim você vai ter uma vida abençoada diante de Deus. Nós vemos aqui na nossa conclusão, ali estava vendo ali são as questões, as perguntas aqui do nosso questionário, né? Mas aqui na nossa conclusão nós vemos que todos aqueles que seguem
os caminhos do Senhor são grandemente abençoados. Então, ponto principal, vamos nos desviar do mal, vamos refletir sempre na palavra do Senhor e ser bênção por onde nós passarmos. E esse é o ponto principal da nossa lição que eu quero deixar para vocês, tá? Eu agradeço estar com vocês por esses 30 minutos e que durante essa semana que se inicia, vocês sejam grandemente abençoadas por Deus. E se prepare já para a próxima lição, que vai ser: as causas da desunião devem ser eliminadas. Então, separando-se do mal, elimina as causas de desunião. E o Senhor vai continuar abençoando cada uma de vocês na sua casa. Observe a sua vida na sua casa, os seus relacionamentos com seus pais, com seus irmãos, com suas irmãs. Que Deus venha abençoar cada uma de vocês, protegendo, guardando e livrando de todo o mal. E que vocês sejam luz por onde vocês andarem. Que Deus abençoe cada uma. Oremos todas juntas. Pai Santo, neste momento nós te agradecemos. Abençoa, Pai, cada jovem. Vai tomando em suas mãos, ó Deus. Espírito Santo, vai visitando aquelas que estão tristes, angustiadas. Às vezes, Senhor, até desanimadas. Mas tu pode, Senhor, levantar, abençoar a sua vida, a sua alma. Toma, Senhor, a sua direção. Te agradecemos e te louvamos no teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Uma excelente semana para todas vocês. Amém.